Mateus capítulo de número 9, quem achou diga eu achei, quem não achou diga Escola Bíblica Dominical, todos acharam? Mateus 9, eu preciso ganhar tempo, diz assim, versículo 14 em diante, Mateus capítulo 9, do 14 em diante, vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira o pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Verso 17, nem se põe vinho novo, repita comigo, não se põe vinho novo em odres velhos. Pode ser melhor, não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres. Então repita comigo, vinho novo em odres novos. E fazendo isso, o texto termina dizendo, e ambos se conservam, amém? Irmãos, eu tenho algo para dizer para você e preciso que você entenda que existe uma onda do Espírito e essa onda está passando nas nossas portas. Alguém percebe isso? Amém, gente? Existe um fluir do Espírito que eu vou ousar dizer que está voltando a fazer parte dos ajuntamentos da igreja brasileira. Mais uma vez, o fluir do Espírito está voltando a acontecer nos nossos ajuntamentos. E louvado seja Deus por isso, amém, irmãos? Mas é nítido que Deus está fazendo algo no Brasil e nas nações também, mas é nítido saber, é claro saber que existe uma movimentação no Espírito, e por favor, entenda da melhor maneira o que eu irei dizer para você hoje. Se você está ligado, se você está tendo uma visão corporativa, você não vai ter dificuldade de conseguir compreender o que Deus está sinalizando nesse tempo. Aqueles que ainda estão presos a dogmas, a um sistema religioso, quem está preso ainda na sua própria bandeira denominacional, eles estão lutando para sobreviver nesses dias, mas aqueles que estão ligados no corpo, eles estão vendo, ouvindo e se movendo na mesma direção. Por isso não é de se espantar que você vai num culto, depois você vai numa outra denominação, você vai em algum lugar que você senta com alguns irmãos e parece que alguém passou um esboço num grupo de WhatsApp de todos esses irmãos, porque está todo mundo falando a mesma coisa. Já percebeu isso? Mas claro que é a mesma coisa, porque mesmo nós congregando em lugares diferentes, mesmo nós morando em geografias diferentes, quando nós entramos em Mateus 6,6, há o único download sendo liberado. Alguém está comigo? Há uma mesma palavra sendo liberada, e mesmo nós estando separados, congregando, morando em lugares diferentes, quando nós acessamos Mateus capítulo 6, versículo 6, nós estamos no mesmo lugar. É o que a Bíblia chama em Atos de estar unânimes. Você está comigo ainda? Então eu preciso que você compreenda que existe algo acontecendo no Brasil, e aquilo que está acontecendo no Brasil, o sentimento que pesa no meu coração há 5 anos é: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Esse é o grito do meu coração. Mas o texto que está diante de nós, a narrativa de Mateus capítulo 9, a partir do 14 em diante, os discípulos de João vão questionar Jesus, dizendo: olha, por que os fariseus? Porque nós jejuamos, e olhando os seus discípulos, nós não vemos que eles jejuam. Você pode nos explicar porque nós jejuamos e vocês não jejuam? Jesus conta uma historinha muito legal, dizendo: olha, não tem como em uma festa de casamento, os convidados da festa de casamento estar tristes enquanto os noivos estão presentes, enquanto o noivo está presente. Aí ele solta uma palavra dizendo: mas dias virão em que o noivo lhe será tirado. E ele diz: então
jejuarão. Preste atenção nisso. Aqui eu aprendo um grande princípio relacionado ao jejum. Um jejum não é uma prática religiosa. Um jejum, não me interprete mal, amém, irmãos? Não sei de qual escola você veio, mas não me interprete mal. O jejum nunca teve a ver em fazer para ganhar coisas. O jejum bíblico, ou o jejum que Jesus nos ensina em Mateus 9, é um jejum de saudade. O jejum que está proposto para nós nessa noite é um jejum que eu gosto de chamar de o jejum do noivo. É um jejum de alguém que entendeu que o noivo foi nos tirado. Mas nós sabemos que em breve ele voltará, e essa precisa ser a sua bendita esperança, amém? Alguém ainda tem a bendita esperança da volta iminente do Cristo, amém? Amém? Agora nós precisamos entender que Jesus está enfatizando, dizendo, vai chegar um momento que o noivo vai ser tirado, e quando o noivo for tirado, então jejuarão. Então eles vão se comprometer, então eles vão sentir saudades da sua presença, ao ponto de entrar em um nível de busca extrema, radical, que eles vão começar a se abster de algumas coisas, não porque eles precisam estar ungidos para alguma atividade, mas simplesmente porque eles querem mais da presença. Tem alguém aqui com esse desespero pela presença? É o que nós precisamos ter. Prazer em estar diante da presença de Deus. Então a narrativa se desenvolve assim, até que Jesus então entra numa segunda história dizendo, olha, também não se pode colocar um pedaço de pano novo em um pedaço de um pano antigo, um pano velho. Por quê? Porque a verdade é que quando se coloca um pano novo em uma estrutura, em um pano ou uma roupa velha, o que vai acontecer, por exemplo, para deixar claro para você, alguém que já comprou uma blusa em algum momento, e você colocou a blusa, parece que fizeram ela para você. Quem já botou uma roupa assim? E aí você pegou aquela roupa, usou tal, foi tudo lindo, tirou várias fotos para o Instagram, aleluia, glória a Deus. Depois você botou para lavar, lavou. Quando você foi botar ela de novo, parece que ela te amava tanto, que ela estava te dando um abraço bem apertado. Quem está entendendo? Alguém já? Irmão, mas ela não foi feita para você. Depois de uma lavagem, ela te ama mais. Alguém está entendendo? Por que ela te ama mais agora? Porque à medida que ela foi lavada, o pano novo tem a qualidade de diminuir, ele pressiona. E é isso que Jesus estava dizendo. Se colocar o novo dentro do velho, quando o novo puxar, o velho não tem mais elasticidade. E o que vai acontecer é que o buraco vai ser pior ainda, a ruptura vai ser maior. Então não se pode colocar o novo junto do velho, porque o novo vai estragar o velho. Os jovens ali estão pensando, não é com vocês não, fica tranquilo, tá? Mas entenda isso, Jesus segue numa terceira história, dizendo, olha, também não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque odres velhos não comporta o vinho novo. O vinho novo tem um lugar específico para ele. Aonde? Em odres novos. Então, só para nós pegarmos aqui o que está sendo falado. Jesus estava em um tempo, ele era o elo, preste atenção, Jesus nessa mensagem, ele era o elo de transição de um tempo. Jesus não estava em transição, Jesus era a transição. Jesus era um elo que iria transicionar a história da humanidade. Então, preste atenção, Jesus está comunicando uma mensagem para um público específico. Que público era esse? Aqueles que viviam lei, aqueles que viviam no sacerdócio o sacerdócio levítico. Jesus está pregando para o antigo judaísmo. Ele está anunciando uma mensagem para essa galera aqui, e está dizendo para eles o seguinte:
Não dá para derramar as novidades do que irá acontecer nos próximos dias com a mesma estrutura que vocês estão. Jesus estava dizendo: existe uma realidade desse lado que está prestes a ser liberada, e essa realidade não cabe dentro desse espaço. Aquela realidade não cabe dentro dessa estrutura. Deixa eu tentar deixar isso claro. Jesus estava dizendo: tem algo ali na frente que vocês não vê, mas ele é tão real quanto o que vocês estão vendo. E o espaço que vocês têm hoje não vai comportar as novidades dos próximos dias. Jesus era o elo de transição. Jesus estava prestes a transicionar lei para graça. Alguém está comigo? Jesus era o elo de transição do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Melquisedeque. Jesus era o elo que iria transicionar o antes de Cristo e o depois de Cristo. Jesus está nesse lugar pregando essa mensagem, dizendo: existe algo chegando e o que está por vir não tem espaço aqui. Só para brincar com o clima, eu sei que está um pouco sério. Brinca com quem está do seu lado, fala assim: o negócio vai esquentar para o teu lado hoje. Alguém está comigo ainda? Então preste atenção em nome de Jesus. Jesus então faz aí, eu vou me ater ao odre. O odre, ele era feito de couro de cabra. Repita comigo: couro de cabra. O que era um odre? Um odre era um recipiente capaz de transportar líquidos da época. Não era uma garrafa nos dias de hoje, sendo que era de couro. Então eu vou dar um exemplo e gostaria que você interagisse comigo à medida que eu fizesse pergunta para você, tudo bem? Então preste atenção, nós temos um odre que era feito de couro de cabra. Esse odre, por ter acabado de ser feito, ele é um odre novo. Imagina que a gente pegue aí, para ficar redondinho, 1 litro de vinho, e a gente pegue 1 litro de vinho e coloque dentro desse odre. Pelo vinho ser novo e o odre ser novo, o que iria acontecer é que o próprio vinho iria liberar o seu processo de fermentação. E o processo da fermentação desse vinho faz com que essa fermentação era como se fosse gás de refrigerante. Você está entendendo? Sabe quando você pega, quando o seu filho, abençoado de Deus, subia com a Coca-Cola chacoalhando assim, você não sabia, botava na mesa: tá aí, pai, mãe. Aí você abria um avivamento para tudo quanto é lado. Quem já passou por isso, dá um aleluia aí. Glória a Deus. Depois rolou uns cascudos, mas Deus perdoa, porque a vara não pode. Amém? Amém? Então preste atenção. Aquela pressão dentro de uma garrafa, couro, odre, o nome era odre. Quando entrava no processo de fermentação, o odre, ele era pressionado de dentro para fora. E essa pressão de dentro para fora trazia uma pressão, fazia uma pressão tão forte que o odre começava a se expandir, a crescer. E essa pressão de dentro para fora trazia crescimento para o odre. Agora, vamos dizer que esse odre de 1 litro, agora ele tem 1,1 litro. Beberam-se o vinho todo, se acabou o vinho no odre, esse odre se tornou odre velho. Agora nós pegaremos o odre velho, pegamos mais 1 litro de vinho, e se nós colocarmos esse vinho dentro do odre, o que vai acontecer segundo o texto? Oi? Por que vai romper? Porque o odre velho, quando recebe o vinho novo vai entrar no mesmo processo. E qual era o processo? Sendo que o vinho novo vai fazer o mesmo processo, a fermentação, a pressão. Por que não se bota vinho novo em odre velho? Porque odre velho não tem mais elasticidade. O odre velho não tem mais flexibilidade. O odre velho é duro.
ele é insensível. Só para provocar aí e falar assim, eu acho bem que ele está falando de você. Preste atenção. Jesus está pregando essa mensagem para esse povo, dentro da sua própria cultura. E está dizendo para eles, o vinho novo não tem espaço na sua estrutura. O que está por vir não cabe. A religião pirava. Nós somos filhos de Abraão. Jesus dizia, não cabe. A estrutura que vocês têm hoje não comporta o que está chegando. Preste atenção nisso. Não me leve para o lado de ser ofensivo. Mas terrível coisa é um odre velho. É alguém que vive preso a quando teve vinho. Alguém entende quando eu falo vinho aqui? Terrível coisa é alguém que um dia andou cheio do Espírito. Um dia. Terrível coisa é alguém que um dia foi cheio do Espírito, mas hoje vive das glórias passadas, mas não consegue desfrutar daquilo que o Espírito está liberando para hoje. E o sentimento que pesa no meu coração é fazer um convite para você a estar disposto a renunciar a tudo quanto for preciso e entrar no que Deus está fazendo hoje. Gil, por que você está falando isso? Eu preciso ser enfático e deixar clareza e trazer clareza para você. O que Deus está fazendo hoje está chocando muita gente, muitos pastores, muitos irmãos, muitos teólogos. Gil, como assim? Eu vou te explicar. Assim como ao mudar o ano, ao mudar uma estação, você precisa acompanhar a tendência, não tendência mundana, mas estação. Exemplo, se nós estamos em um lugar muito frio, você vai andar de camiseta, amém? É assim? Não, você vai andar de acordo com a estação. Se você está num verão, num lugar quente, você vai andar de casaco? Não, por quê? Porque você vai interagindo de acordo com a movimentação das estações, do tempo, alguém me entende? Então preste atenção, aonde está a crise? A crise está porque pessoas passaram uma vida inteira em um único funcionamento, em um único meio de única movimentação. E nesses dias existem algumas movimentações que o prazo de validade já venceu. Preste atenção. Gil, Deus mudou? Não, Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje e Ele será eternamente. Mas as movimentações, elas têm prazos. Se nós não entendermos isso, nós vamos ouvir o Senhor gritando, bate na rocha, Moisés, e vai dar água para o povo. Moisés está batendo e está dando água para o povo. Mas lá na frente, em um outro tempo, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, fale com a rocha e vai sair água. Moisés, com a experiência passada, ele bate na rocha ao invés de falar. E o pior, a rocha deu água. Sabe por que Moisés não entra na terra? Moisés não entra na terra porque ao invés de ele falar com a pedra, ele bateu. Detalhe, ele fazendo da forma errada, continuou saindo água.
O problema é que nós estamos tendo uma visão de uma movimentação e nós queremos colocar o prazo nessa movimentação como eterna, enquanto em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, Deus grita, eu imagino isso, um grito de Deus, dizendo: há tempo determinado para todo o propósito. Tempo determinado do hebraico azamã, e essa palavra significa estação ou prazo de validade. O que isso significa? Que em todo tempo tem um momento de entrar e em todo tempo também tem um momento de sair. Quem entendeu isso? Moisés. Noé entra dentro de uma arca após passar mais de 100 anos levantando o ministério, e quando o ministério entrou no seu ofício, vindo o dilúvio, ao término do dilúvio, as águas baixaram. Para qual utilidade servia a arca? Nenhuma. Noé agora tem que sair da arca para reconstruir ou restaurar a terra. O que Deus está dizendo para mim e para você é: o que foi mais difícil para Noé? Gastar 100 anos construindo o ministério, ou entender que chegou um dia de 100 anos de ministério ficar para fora, ficar de lado, porque ele precisava dar início a uma nova movimentação? Não é sobre o que nós estamos construindo, é se o dia que o Senhor pedir para entrar em uma nova movimentação, se nós estaremos dispostos a obedecer a sua voz. Gil, aonde está a crise? A crise está em toda a nossa cosmovisão, tudo aquilo que nos fez chegar até aqui. Mas algumas coisas daqui em diante não tem mais teve prazo de validade, e daqui para frente não vai mais funcionar. Alguém ainda está comigo? Gil, o que você quer dizer? O que eu quero que você entenda é que se você não pegar o time do que Deus está fazendo, você pode ficar como os judeus, por exemplo, que iam para dentro da sinagoga, como até hoje, e clamam para que o Messias venha. Enquanto o Messias passava na porta do templo sentado num jumentinho, eles não perceberam. Em Lucas 4, quando Jesus diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, se você ler aquela narrativa, no final diz que Jesus sentou. Eu costumo brincar imaginando que nesse culto, foi daí que veio, eu acho, a liturgia assembleiana. Algum irmão dirigente daquele culto ofereceu: eu quero dar uma oportunidade para esse jovem aí. Jesus falou: amém. E na época não é hoje, tipo, cada um leva a sua biblinha para o culto. Na época eles tinham os pergaminhos e deram para ele o livro de Isaías. Nessa época não tinha ainda a organização do cânon bíblico, então não tinha capítulo nem versículo. Era um livro inteiro com os 66 capítulos de Isaías. Imagina isso aí. Jesus pega, quando Jesus abre, Jesus lê, dizendo: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas. Quando Jesus prega aquilo que é uma palavra, um texto messiânico, falando dele, Jesus entrega o pergaminho e Jesus senta. Mas aonde Jesus senta? No culto, dentro da liturgia de hoje? Não, havia as cadeiras, entre aspas, para você entender, aqui em cima, aonde o sacerdote sentava, aonde o ancião sentava. Eram 3 cadeiras, a cadeira do centro, ninguém sentava, porque era de quem essa cadeira? Alguém arrisca? Chuta em qual cadeira Jesus sentou. E Jesus sentou dizendo: hoje se cumpre, lê lá Lucas 4, hoje se cumpre essa palavra diante dos seus olhos. E eles não perceberam. Gil, porque eles não perceberam? Porque a religiosidade estava entranhada neles. E tudo que Jesus fazia, eles tentavam argumentar com a velha estrutura, dizendo: não, isso aí não cabe aqui. O que nós precisamos entender, e por favor me entenda do jeito que o Espírito transmitisse para você, o que irá acontecer nos próximos anos pode chocar com a nossa teologia, chocar o nosso sistema religioso, porque o que Ele fez e ainda continua fazendo ainda é maior do que uma mente humana é capaz de conseguir decifrar, cara. Eles diziam: não, mas os nossos pais, não, porque lá. Jesus estava dizendo: cara, tem uma movimentação nova. Ouvistes o que foi dito pelos profetas, eu, porém, vos digo.
Alguém está comigo ainda? Jesus então estava nesse tempo de transição. E Jesus estava dizendo, a estrutura velha não vai estar dentro do novo que vai acontecer. Agora eu pergunto, você me responde por favor, Jesus então estava dizendo que iria descartar a velha estrutura, sim ou não? Não. Eu vi isso lá atrás um dia, alguém dizer, no céu não tem lata de lixo. Todo mundo tem jeito para Jesus. Gil, se a estrutura é velha, o odre velho, ele não vai ser descartado, e você precisa entender que o vinho novo não é derramado no odre velho, não é porque Deus tem problema em derramar vinho novo, é porque Deus ama o odre velho. Porque se Deus colocar o novo dentro do velho, Ele vai destruir o velho. Então, por amor ao velho, Ele ainda não liberou o vinho novo. Diga amém. Os irmãos da cabecinha branquinha, fica tranquilo que não é com vocês, amém? Amém? Você fica tranquilo, você vai entender. O que Deus está à procura nesse tempo é de alguém que tenha coragem de abrir espaço para Ele. Gil, então o que é que se faz com o odre velho? O odre velho precisa entrar em um processo de renovação. Repita comigo, o odre velho precisa ser renovado. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você precisa de ser renovado. Fala assim para ele, pela cara que você fez, tem que passar por 2 renovos. Vamos lá, amém? Como é que o odre velho é renovado? Primeiro pegava-se o odre velho e deixava ele de molho na água. Repita comigo, de molho nas águas. Você sabe que inventaram de trazer o batismo para um culto público, chamar familiares para vir no dia do batismo? Porque a vontade dos pastores é deixar o irmão uns 10 minutinhos lá embaixo, para não correr risco. Aí alguém disse, não, matar na frente da família é meio complicado, então é rapidinho, só desce agora e sobe, mas a vontade é deixar você lá para não ter dúvida que o velho homem morreu. Já que você está de bem para ser batizado, você está salvo, já vai o vivo também, já fica todo mundo por lá. Mas preste atenção, pegava-se a velha estrutura, a proposta é essa, pegar o odre velho, imergir nas águas e deixar de molho. Depois, quando tirava o odre velho das águas, colocava sobre a rocha. E depois que tirava da rocha, se pegava um porrete santo. Sabe um porrete santo? Só quem já apanhou de vara de goiabeira dá um aleluia aí. Amém. Pegava um porretezinho e ó, no odre velho. Após o odre velho, repita comigo assim, tomar-lhe uma coça. Por que a coça? Porque a surra fazia o odre velho voltar a ficar flexível. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, já sei que você precisa. Após a surra, ele voltava a ter flexibilidade. Sabe o que se fazia com ele? Pegava ele e deixava em um lugar para descanso. Agora você precisa entender que nada está solto, a Bíblia não existe nada solto. João veio pegando a velha estrutura e fazendo o que com ela? João pegou a velha estrutura e veio imergindo nas águas. Quando João tira a velha estrutura das águas, ele coloca sobre a rocha fundamental, a pedra angular, chamado Cristo, Jesus de Nazaré. Jesus vem em Mateus 5, 6 e 7, as suas doutrinas. E depois que ele faz isso, ele pega o odre e coloca em um lugar para descanso. Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio um vinho novo dos céus, chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo, ao descer sobre a velha estrutura, mas renovada, ele encontrou espaço.
E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E quem viu eles cheios do Espírito Santo falou: "Ih, se embriagaram com vinho." Ele disse: "Não, isso aqui é aquilo, isto é aquilo que profetizou o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne." Gil, o que você está tentando dizer com isso? O que eu preciso que você entenda é que se nós não estivermos abertos para o que o Espírito está sinalizando e já está fazendo nesse tempo, nós vamos ficar como aqueles que criticam a movimentação do Espírito atual e sustentando uma estrutura que não funciona mais. Aleluia. Aí a minha pergunta para você é: vai ficar com as desculpas ou vai entrar nas águas do rio de Deus? Está disposto a zerar? Ou vai ficar com os diplomas pendurados na parede, mas sem funcionalidade em expressão no mundo espiritual? Vai continuar tentando ir para a batalha com ferramentas que o prazo de validade já passou? Vai tentar enfrentar gigantes na armadura de outro? Ou você vai entrar dentro daquilo que o Espírito está disponibilizando para você? Terrível coisa é estarmos vivendo em um tempo em que nós não conseguimos acompanhar o tempo. Quando nós andamos sendo guiados pelo Espírito, ninguém pode destruir alguém que vive uma vida cheia do Espírito Santo. Gil, tenta simplificar para mim. Eu vou dizer para você. Se nós tivéssemos aqui o entendimento de tudo que Deus vem falando que irá fazer nos nossos dias, a nossa vida em Deus, ela mudaria para sempre. Não apenas um estilo de vida, mas o sentido da vida. Porque estilo de vida ele pode mudar. A pandemia veio e mudou seu estilo de vida por completo, mas não mudou a sua vida. Pode mudar o estilo que você vive, mas não pode mudar a essência que vai te fazer permanecer sendo a mesma pessoa, mesmo trancado dentro de casa. Então, se nós, por exemplo, tivermos atentos ao que o Espírito está falando que vai fazer nesse tempo, a nossa vida irá se comprometer com tudo, e esse tudo vai exigir tudo de nós. Eu estava em Maceió em julho, e enquanto fui em uma conferência, alguns amigos do Nordeste, mensalmente eles fazem um evento no Nordeste, em cidades diferentes. E o Rodrigo, do Voz para as Nações de Recife, o Rodrigo falando, ele disse: olha, eu estive hoje essa manhã pensando no avivamento, e o Senhor me fez uma pergunta: você está preparado para o avivamento? Eu fiquei pensando naquilo hoje, porque o avivamento, ele vai mexer com tudo que diz respeito à nossa vida. Irmão, se Deus vir hoje, se Ele cumprir hoje o que Ele disse que faria, irmãos, alguns de nós vai ter que sair de alguns lugares. Não vai dar para viver no mesmo estilo de vida ou da mesma forma que vivemos hoje. Talvez faculdades serão trancadas, empregos serão abandonados. Não nos tornaremos irresponsáveis, mas é porque o avivamento ele vai exigir de nós mais do que 2 horas domingo à noite. E a minha pergunta é: quem ainda
está disposto a ver, a viver e a cooperar para que haja um avivamento no Brasil, sabendo que isso vai comprometer com os esquemas, isso vai comprometer com os negocinhos nas luzes apagadas, os contratos com cláusulas que não fazem parte dos princípios do reino de Deus. Sabe, tudo isso vai ser passado uma peneira. E a minha pergunta para você é: será que hoje nós estamos preparados se Deus decidisse mudar para Pinto Teles? Só para brincar, que eu sei que o clima ficou meio complicado, fala para quem está do celular assim: dá um glória, senão vão pensar que é contigo. Deixa eu tentar falar para mim orar por você. O avivamento da Rua Azusa, você já deve ter ouvido esses dias e vai ouvir muito ainda. Foi um avivamento que aconteceu em 1906, lá nos Estados Unidos, e foi uma loucura. Foi algo tão poderoso que crianças ficavam tentando engarrafar a fumaça da presença, que era... Imagina agora, uma grande neblina invadir esse salão aqui, imagina isso aí. As crianças estavam brincando, passando a mão na presença e tentando engarrafar. Crianças, adolescentes de 13 anos de idade estavam curando. A história diz que essas pessoas foram tão tocadas, mas tão tocadas, que as pessoas iam para lá de todas as partes das nações, para poder ver se era verdade, para poder participar daquilo, ao ponto de meninos de 16 anos de idade ficar no culto. Preste atenção nisso. 16 anos de idade ficar no culto, procurando as pessoas que eram cegas para orar por elas. Um irmão só, ele curou cerca de 50 cegos. Orações por cegos de nascença e cura instantânea. Pessoas entravam com seus membros atrofiados. Pessoas olhavam para essas pessoas e oravam por elas, e era visível os joelhos e as pernas dobradas para dentro. As pernas iam voltando para o seu devido lugar. William Seymour, tipo o pastor da parada, ele ficava a reunião inteira junto de uma pilha de caixotes de maçãs, com a cabeça dentro dos caixotes. Quando William Seymour tirava a cabeça do caixote, o negócio ficava mais sério ainda. E ele começava a pregar. Eu preciso só pincelar para você entender o que era o avivamento da Rua Azusa. Quando essas pessoas fluíam no Espírito, isso não tinha a ver com quem estava apenas em uma plataforma. Diga amém aí. As pessoas comuns das reuniões estavam curando os enfermos. Tem uma irmã lá que tinha mais 2 pessoas que eles ficavam andando igual uns loucos na igreja, alguém que eles pudessem curar. Mas eu quero dar essa volta para dizer o seguinte para você. Em 1910, a força desse avivamento estava diminuindo. Porque os avivamentos que aconteceram na história, eles terminaram. Jesus está na linha aí. Vai que é ele falando que está vindo, atende aí, mano. Preste atenção. O avivamento veio, mas ele acabou. Mas a história do avivamento da Rua Azusa, dentre algumas outras situações, a história diz que o que fez o avivamento perder a força é porque o William Seymour não botava mais a cabeça dentro do caixote. Preste atenção e receba isso com amor.
Não importa o que Deus faça na sua vida nos próximos anos, nunca perca o lugar escondido. Nunca deixe de se esconder diante da glória de Deus. Era o que Isaías viu, os anjos, os serafins lá cobrindo os pés, duas voavam e duas cobriam o rosto. Por quê? Porque diante da glória de Deus não é importante eu aparecer. Você está comigo? 1910, o negócio está diminuindo, mas o William Seymour levanta, tomado pelo Espírito, e diz, em 1910, o William Seymour apenas se dirigiu ao púlpito, tirou a caixa de sua cabeça e começou a profetizar. Ele disse que em 100 anos, vamos fazer a conta rapidinho? 1910, 100 anos depois dá quanto, gente? 2010. Preste atenção nisso. Tirou o caixote da sua cabeça e começou a profetizar. Ele disse que em 100 anos haveria outro avivamento como o da Rua Azusa, só que desta vez não ficaria restrito a um único lugar. O avivamento alcançaria todo o mundo, e a glória, a Shekinah, se manifestaria novamente, e os milagres voltariam a acontecer. Esse avivamento não se limitaria a uma pessoa, diga glória a Deus, ou a alguns líderes e pastores. Alcançaria todos os membros do corpo. Quem faz parte do corpo aqui? Desta vez, o avivamento não cessaria até a volta de Jesus Cristo. Preste atenção. No dia seguinte, no outro extremo dos Estados Unidos, Deus levanta a neta de Charles Fox Parham e ela profetizou as mesmas palavras que o William Seymour falou. Em 2016, nos Estados Unidos, foi feito o Azusa Now. Alguns irmãos, os principais líderes dos Estados Unidos, foram para dentro de um estádio e fizeram 12 horas, provocando o cumprimento dessa palavra. Quer uma boa notícia? Nós estamos exatamente num século em que a qualquer momento essa palavra pode se cumprir. Nós estamos em um tempo que a qualquer momento nós veremos as pessoas comuns que não estão na plataforma também serem usadas para tocar outras pessoas, e eu estou falando de você. Você recebe isso? Irmãos, não dá para nós contarmos muitas coisas por causa de tempo, mas, por exemplo, nós fizemos escolas e fazemos escolas em muitos lugares. Nos intensivos de escola, estávamos dentro de uma igreja batista no final do ano passado. Batista. Enquanto estava tendo a primeira sessão, quando eu termino, a Joyce fez a primeira sessão. No término da primeira sessão que a minha esposa estava falando, o Gabriel estava na adoração. Quando eu peguei para assumir ali, orar pelo final, eu vi que o teclado desapareceu e eu olhei para trás, o Gabriel não estava. O Gabriel estava no meio do canto, tinha 3 irmãos surdos. E tinha um pessoal fazendo libras ali para eles entenderem a mensagem. O Gabriel desceu, foi lá, chamou a irmã que estava conversando, né, libras, pregando para eles através do que era pregado do altar. O Gabriel chamou e falou assim: você pode pedir para eles, perguntar se eu posso orar por eles? Eles disseram que sim. Então o Gabriel foi chamando um por um e foi orando. À medida que ele orando por um, os ouvidos se abriam, o outro vinha, os ouvidos se abriam. Nós voltamos lá há pouco tempo, não foi, Ronaldo? No culto, chegou lá, acabou com o ministério de Libras da igreja. Preste atenção, eu não estou falando de excluir esse ministério, ou que nós não devemos ter, ou nos preparar para recebê-los. O que eu estou falando é que vai começar a acontecer algo estranho nas nossas reuniões. E por favor, não pare esse negócio estranho que vai acontecer. É porque o Espírito está voltando a tomar o lugar dele na igreja. E nós começaremos a ser impulsionados, não por um vídeo no YouTube, não pelo pregador da moda, mas por uma direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo está contando com alguém, exatamente como você. Eu só quero saber aonde é que estão aqueles que vão dizer: Deus, esse magrelo está falando para mim, é comigo esse negócio.
Eu estou falando de pessoas que estão dispostos hoje, se for preciso, sabe aquele camelo que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aquele camelo, ele viajava cheio de bagagens. E a estrutura, buraco da agulha, não é literal, não é uma agulha, era um lugar chamado buraco da agulha. Mas o camelo só passava abaixado e sem as suas cargas. Então, para entrar por aquela porta, precisava tirar as bagagens. Não sei se você está entendendo isso, mas o Espírito está nos chamando nesses dias a deixar as bagagens de lado e ir sem medo e sem reserva. Gil, como é que vai ser do outro lado? Eu também não sei, mas eu só sei quem está chamando. E se Ele está chamando, eu sei que é um lugar incrível, eu sei que será poderoso. Gil, mas como vai ser a movimentação do outro lado? Eu também não sei, eu só sei que em Apocalipse capítulo 4 versículo 1 diz: eis que eu vejo uma porta aberta nos céus, e a voz que está do lado de dentro diz: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. O que irá acontecer não me importa, o que importa é dar o primeiro passo, e o primeiro passo é subir esse lugar alto, entrar por essa porta, e Ele vai dar a instrução necessária para as nossas próximas movimentações. A pergunta é: odre velho, Jesus não vai se esquecer de você, Ele não desistiu de você. Talvez hoje você está vivendo uma vida espiritual que você só vive contando história de quando você um dia foi cheio, mas Jesus marcou esse encontro contigo. Talvez nem cheiro de vinho você tem mais, do vinho da presença, mas o Espírito Santo marcou um encontro lindo essa noite com você. Não porque Ele vai fazer algo poderoso através, mas é que Ele precisa primeiro fazer algo em você. E antes de você sair fazendo algumas coisas por aí, Ele quer deixar você novamente encharcado do vinho novo, da sua presença, do seu Espírito, porque existe algo poderoso prestes a acontecer, e Ele vai começar na vida de alguém, de alguns talvez, começar a partir de hoje. Se você acredita nisso, eu queria te convidar a ficar em pé, só para parecer que a gente está terminando. Alguém está comigo aqui? Ouça, eu à tarde estava chorando com isso. O irmão que orava pelos cegos, ele tinha 16 anos de idade quando ele foi para a Rua Azul e começou a curar as pessoas, começou a curar os cegos. Ele não foi para lá para ser obreiro, não, ele foi para lá, e o Espírito pegou ele lá também. 1906, ele tinha 16 anos. Ele viveu algo poderoso, experiências incríveis de pessoas cegas, mais de 50 começaram a enxergar, fora alguns paralíticos também. Mas o escritor ou o narrador dessa história diz que quando ele tinha 60 anos, ou melhor, nos anos 60, mais de 50 anos depois, cerca de 50 anos depois, na verdade, esse mesmo irmão, chamado Bill Brown, ele está em um lugar, e as pessoas quando iam até lá para ouvir as histórias do avivamento da Rua Azusa, ele contava com os olhos brilhantes, contando tudo que ele viveu. Mas quando o avivamento passou, esse irmão abortou o chamado de Deus na vida dele e se isolou. Esse irmão ficou preso em uma estação passada e não conseguia romper com aquilo que Deus ainda está fazendo, ou estava fazendo naqueles dias. Então, eu quero ler isso para você. Quando o velho irmão Bill Brown não estava compartilhando suas histórias do passado, ele estava sentado em um lugar, com lágrimas nos seus olhos. Ele chorava pela perca da glória, da Shekinah. Um irmão, tentando encorajá-lo, disse, lembra da profecia dos 100 anos? Amém? Um irmão tentando encorajá-lo disse, ela está voltando, Bill.
Lembre-se da profecia dos 100 anos. Ele dizia: sim, mas eu já não vou mais estar aqui. Gil, o que você quer dizer com isso? O que eu quero que você entenda é que, crê você em profecia ou não, nós estamos exatamente num tempo em que a qualquer momento ela pode se cumprir. Talvez você possa ficar como o irmão Bill Brown, dizendo: mas e se eu dedicar minha vida inteira e não acontecer na minha geração? Não importa. O que importa é que na minha geração eu preciso correr o quanto for preciso, porque caso o vinho novo não seja liberado nos meus dias, na minha estação, eu preparei quantos odres foram precisos, para que na próxima geração, o que o Espírito Santo, a medida do Espírito que será derramado, os meus filhos, os meus netos desfrute do meu trabalho. Deixa eu dizer algo para você, em especial para a Nova Vida. O que vai acontecer será maior do que a história dos fundadores dessa igreja, do Macalister, do Juscelino. Tudo que eles viveram, preste atenção, não é descartado e serviu de plataforma para nós chegarmos aonde nós estamos hoje. Mas o que Deus vai fazer vai ser maior do que o que fez nas estações passadas. E o que Deus vai fazer na geração dos nossos filhos vai ser muito maior. Não porque nós estamos hoje, não porque chegou o nosso turno, mas porque o nível de glória sempre é crescente. E eu não sei você, mas hoje eu estou disposto a comprometer a minha vida por inteiro para ver esse negócio se tornando realidade. Com isso eu queria orar com você. Eu quero fazer 2 convites. Primeiro é você que está disposto a se expor, reconhecendo que você está como um odre velho nessa noite, e que você precisa de um renovo no espírito, que você precisa voltar, talvez até mesmo ter a alegria da sua salvação, ter a alegria de ser alguém cheio do Espírito Santo. Se você está aqui, eu queria que você viesse para a minha esquerda, que eu queria orar com você. E o segundo convite é para você que hoje quer comprometer a sua vida a uma entrega radical, para ser um daqueles que vai fazer parte ou vai entrar no plano de Deus. Lembrando, isso vai te custar tudo. Pessoas que vão estar dispostas hoje a abrir mão até do seu sonho, do que você idealizou para o seu futuro, para entregar uma folha em branco com o seu nome embaixo, apresentar ao Senhor e dizer: Deus, eu estou disposto ao Senhor escrever uma história para mim. Eu estou disposto a abrir mão de fato de tudo, para entrar naquilo que o Senhor deseja. Se tem alguém aqui também, e eu não estou fazendo apelo para quem quer entregar a vida para Jesus, amém? Mas se você quiser, você vem no bolo também. Eu queria orar por você, por favor. Desse lado, você que quer comprometer sua vida por inteiro. O meu lado esquerdo aqui, você que precisa ser renovado pelo Senhor. De repente você está assim, não tem como se dividir, não, aí você fica no meio. Pode se espalhar mais, quem é da lateral, quem pode ir para lá. Esses convites são depósitos que você faz no Senhor. Eu quero orar para que você tenha paixão e zelo pela presença. Que quando o Senhor derramar o vinho novo sobre a sua vida, você tenha zelo pela presença. Quero orar por você também que reconhece: Gil, eu tenho uma história no Senhor. Você está falando aí de alguns irmãos da história da igreja. Eu conheci eles, eu estive perto, eu estudei com esses homens e mulheres da história da igreja. Eu queria dizer para você que, se você acreditar de fato no que Deus está falando, não é sobre o que eu estou falando, mas o que Deus está falando, não só através de mim, mas de muitos homens e mulheres de Deus.
Se você acreditar nesse negócio, você não tem noção do que Deus pode fazer com você. Eu só quero encontrar alguém, isso não é palavra de pregador, eu só quero encontrar alguém de verdade, que tenha coragem hoje de dizer de verdade que quer esse negócio. Alguém que está disposto a perder tudo, a ser ferido por Deus, com uma nova fome e uma nova sede. Feche os seus olhos. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Essa casa, ela é sua. E assim como Jesus tinha um lugar naquela casa, também há um lugar aqui para o Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo, comece a aquecer corações. Comece a aquecer corações pelo fogo do Espírito Santo. Eu oro pelos odres velhos e te peço que haja uma metanoia, que o Senhor possa renová-los, não renová-los num sistema religioso ou em uma modinha, mas transformá-los dentro do seu propósito, dentro do seu plano. Eu oro para que as experiências passadas, as experiências do odre velho, sirva para o tempo em que eles terão paixão novamente. Eu oro por sensibilidade no Espírito. Eu oro, Jesus, pelo pré-julgamento de lado e uma abertura para a movimentação no teu Espírito. Por isso eu oro, Espírito Santo, restaura o temor e o zelo pela sua presença. Traga a devoção, uma extrema devoção a Jesus. Que os meus irmãos não peguem mais a Bíblia pensando eu já sei o que está escrito nesse livro, mas que estejam abertos para as revelações desse tempo que o Senhor deseja dar, as palavras que o Senhor deseja dar nesse tempo. Eu oro para que eles tenham a coragem e a humildade de sentar para ouvir quem sabe menos do que eles, mas que também tem algo da parte de Deus para dividir com eles. Deus, eu quero orar com esses irmãos que hoje estão aqui na beira desse altar, com desespero no seu coração, dizendo: Deus, conta comigo. Eu estou disposto a comprometer toda a minha vida. Jesus, eu estou disposto a me entregar por inteiro. Ah, Deus, eu quero entregar a minha vida por completo para ver a manifestação do teu vinho novo sobre a igreja. Mais do que ter um ministério conhecido, mais do que ter uma vida, um ministério, Jesus, conhecido pelas nações, eu quero ser alguém que vai tornar o teu nome conhecido. Mais do que gastar a vida por um ministério pessoal, eu quero gastar a minha vida para que o reino avance, para que o evangelho seja pregado nos quatro cantos, Senhor, dessa terra. Eu estou disposto a arriscar a minha vida para me comprometer com tudo aquilo que o Senhor disse que faria. Por isso, Deus, encontre um coração verdadeiro aqui. Encontre alguém que mais do que palavras, haja um coração verdadeiro. Mais do que palavras, Jesus, um coração verdadeiro. Se você pode, bota a mão no seu coração. Deus, eu oro por uma nova fome. Eu oro por um desespero pela sua presença. Que o Senhor levante homens e mulheres nesse lugar, jovens, adolescentes e crianças, homens e mulheres, Senhor, consagrados ao Senhor,
Homens e mulheres que vão saberem hospedar a sua presença. Levante bons hospedeiros da sua presença nesse lugar. Eu oro em nome de Jesus para que haja corações, Jesus, sendo aquecidos pelo fogo do teu Espírito, mas que eles saibam hospedar a sua presença, que eles venham ter um profundo sentimento, Jesus, de desespero, não pelo carro novo, não pela casa nova, não em concretizar o sonho do casamento, mas que o desespero que venha roubar o sono deles, Jesus, seja a sua doce presença, seja um desespero de viver uma vida digna diante do Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que as águas aumentem nesse lugar e que os meus irmãos soltem os remos e sejam guiados pelas águas do teu Espírito. Se tem alguém aqui ainda, diga amém aí. Eu termino dizendo o seguinte para você: o que Deus está à procura hoje não é apenas de um odre novo, mas de uma comunidade inteira de odres novos. Se nós, como igreja, como comunidade, nos tornarmos um odre novo, irmãos, ele não vai resistir. É igual clamar por fogo. Não se clama, Deus manda fogo se não tem um altar preparado, se não tem oferta sobre o altar, se não tem lenha. Então, quando está tudo preparado, não se precisa pedir, ele vem. Eu não preciso clamar por um novo derramado do Espírito, eu só preciso me preparar para ele. E eu termino dizendo o seguinte para você: aonde estão aqueles que hoje vão ter coragem de dizer: isso é comigo? Levante a sua mão. Aleluia. Deus abençoe.